Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Bom, nessa aula de hoje nós vamos fazer com vocês aqui algumas questões que tratam aí sobre as retas tangentes a funções, né? Bom, então vamos lá então, primeira questão, ó, ela fala o seguinte, exemplo 1. Seja uma função definida de R em R, a função dada por f de x igual a x ao quadrado, certo? Aí ele fala assim, ó, determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto 3 e menos 3. Então vamos lá? Olha o que ele está perguntando para você, ó. Determine a equação da reta tangente ao gráfico. Vamos então à resolução? Então eu vou colocar aqui a resolução, ó. Então vamos lá. Resolução. Então veja bem, pessoal. Para eu encontrar a equação de uma reta, qual que é a expressão da equação de uma reta? A expressão que nós herdamos lá da geometria analítica é essa aqui, não é assim? Ó, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Beleza, então essa aqui é a função de uma reta. É uma maneira para encontrar a equação de uma reta. Então, para você encontrar a equação de uma reta, você vai ter que ter três coisas, né? Os pares ordenados, x0 e y0. E o coeficiente angular. Então, vou colocar aqui os dados que eu tenho, ó. x0. Eu tenho um ponto? Tenho, ó. O ponto está aqui, ó. 3 e a imagem de 3. Então, se esse é o ponto, quanto é que vale o meu x0? Meu x0 vale 3, beleza. Quanto que vale o y0? O y0 é a imagem do f de x, ou seja, é o f de x0. Como a minha função f de x é x ao quadrado, vai ficar assim, ó, x0 ao quadrado. Então vai ser, ó, 3 elevado ao quadrado. Quanto que vale 3 ao quadrado? 9. Beleza, ó, já tem o x0 e já tem aqui quem? O y0. Tá faltando mais uma coisa para eu resolver ali o finalmente da equação, que é o coeficiente angular, né? Agora vamos lá, gente, como é que a gente encontra o coeficiente angular? Lembra, ó, o coeficiente angular é a derivada da minha função. Tá certo? É a derivada da minha função. Então, você vai ter que encontrar a derivada daquela função. Ó, nós já fizemos a derivada dessa função aqui, ó, f de x ao quadrado. A derivada dessa função f de x igual a x ao quadrado é quanto? É 2x. Tá certo? É 2x. Inclusive, essa aqui é uma propriedade que nós vamos apresentar para vocês. Eu vou mostrar que essa derivada aqui é 2x. Vou colocar aqui no cantinho só para a gente relembrar aqui, então, ó. Então, vou colocar, vamos lá, ó. Então, o coeficiente angular é igual à função derivada de f de x, a gente apresenta assim, f de x. E como é que a gente calcula isso? Lembra? A gente calculava isso assim, ó, é o limite de quem? Ó, de f de x menos f de a dividido por x menos a quando x tende a a. Lembra que a gente apresentou para vocês? É assim que a gente encontrava a função derivada, né? Então, ó, só relembrando, vamos ver o que vai dar aqui lá, ó. Então, substituir aqui vai ficar assim, então, m, que é o minha derivada, então é o limite de f de x. Quanto é que vale o f de x? Ó, x ao quadrado, menos f de a. F de a é o quê? A ao quadrado, dividido por quanto? Por x menos a, aqui quando x tende a a. Quando x tende a a. Então, eu não posso jogar direto aqui o x tendendo a a, que vai ficar a ao quadrado menos a ao quadrado dá zero. E aqui embaixo a menos a zero, zero por zero incongruência. Mas, ó, isso aqui, ó, x ao quadrado menos a ao quadrado, isso aqui é a equação do segundo grau, né? E é uma equação do segundo grau que as raízes são raízes conhecidas já, né? Quem são as raízes dessa função x ao quadrado menos a ao quadrado? É mais ou menos a. Então, eu posso pegar essa equação e fatorar ela, né? Se eu fatorar ela, vai ficar assim, ó, x menos a, que multiplica o quê? X mais a, dividido por quanto? Por x menos a aqui no denominador. Pronto, então o que eu posso fazer? Ó, eu posso cancelar aqui o x menos a em cima, x menos a embaixo. Pronto, agora já dá para eu calcular. Então, m vai ser igual a quem? Ó, o limite de quanto? Ó, de x mais a, quando o x tende a A. Ó, se eu fizer aqui o x tendendo a A, vai ficar o quê? A mais A. Quanto que vale A mais A? 2A. Então, esse
Limite é igual a quanto? 2a ou 2x, como a gente colocou aqui, né? Então, beleza. Então, se a derivada aqui deu 2x, então eu vou substituir aqui o x por x0, né? Se você substituir aqui o x por x0, vai ficar assim, ó, 2, que multiplica o x0, que é quanto? 3. 2 vezes 3, 6. Pronto, ó. Já tem aqui, né, o meu coeficiente angular. Pronto, como eu já tenho todas as informações para obter a equação da reta, basta eu vir aqui então e substituir, ó. Então vamos lá então, vou substituir aqui para obter a equação da reta, né? Então vai ficar assim, ó, y menos o y0. Quanto é igual ao y0? 9. Então vai ficar y menos 9 é igual o m, que é o coeficiente angular, vale quanto? 6, que multiplica o quê? Ó, x menos o x0. Quanto é igual ao x0? 3. Pronto, ó. Então aqui agora já está possível de escrever na forma reduzida. Então vai ficar assim, ó, y menos 9 é igual, ó, aplicando a distributiva, ó, 6 vezes x, 6x, 6 que multiplica menos 3, menos 18, vai ficar assim, ó, y é igual a 6x, o menos 9 passa para lá, mais 9, menos 18 mais 9 dá quanto? Menos 9. Pronto, gente, está aqui, ó. Essa aqui, ó, y igual a 6x menos 9. Esta é a equação da reta tangente a esse gráfico aqui, ó, x ao quadrado, tá bom? No ponto 3 e imagem de 3, tá certo? Essa aqui é a função da reta. Então, mais uma vez, fica para vocês aí a dica. Tá assistindo a aula, quando se deparar com a questão, pause o vídeo, tenta resolver. Na sequência, você avança para ver se houve êxito aí na resolução. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais uma? Então, vamos lá então. Questão número 2. Bom, gente, vamos lá então na segunda questão. Ó, a segunda questão fala assim, ó. Seja f definida de R em R, a função dada por f de x igual a x ao cubo. Então, a função agora é outra, x ao cubo. Aí ele fala para você assim, ó. Determine... Ó, aí que a pergunta, ó, determine a equação da reta tangente ao gráfico de f nesses dois pontos. Primeiro no ponto 0, 0 e depois no ponto 1 e 1. 1 e f de 1 e 0 e f de 0. Então vamos lá. É duas equações de reta que você vai encontrar. Primeiro naquele ponto 0, 0, depois no ponto 1 e 1. Vamos lá então? Então vou apresentar aqui primeiro a resolução dessa primeira parte aqui então. Ó. Vamos lá. Resolução, ó, resolução para esse ponto aqui, ó, 0 e a imagem dele, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, para você encontrar a função ou a equação da reta, qual que é a expressão genérica da equação da reta? Nessa aqui, ó, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Beleza? Aquela aqui é a expressão genérica de uma reta que nós herdamos lá da geometria analítica. Então você tem que ter aqui as três informações, né? Vamos lá primeiro, ó. Quem que é o nosso x0? Opa, o x0 está aqui, ó, primeiro ponto, ó. x0 vale quanto? 0, beleza. Já está aqui a primeira informação, que é o x0. Agora eu preciso ter o y0. Quem que é, gente, o y0? Ora, o y0 é a imagem de quem? De x0, ou seja, o f de x0. Então vamos lá, então, a minha função f de x, ela é o quê? X ao cubo, então vai ficar o quê? x0 ao cubo. O meu x0 é 0, quanto que vale, gente? 0 ao cubo. 0 ao cubo é igual a 0, ok. Então eu já tenho aqui quem? Já tenho o y0. Beleza, então você já tem aqui o ponto x0 e y0. Tá faltando o que para a gente fechar aqui? O coeficiente angular. Então vamos encontrar o coeficiente angular. Ó, quem que é, gente, o nosso coeficiente angular? Vou colocar até de azul aqui, ó. O coeficiente angular é o quê? É a derivada da minha função f de x no ponto em questão. Tá bom? Então você tem que calcular a derivada daquela função. Ó, aquela função ali é bem facinho, é uma função polinomial. A gente vai ver depois nas aulas seguintes aqui as propriedades das derivadas. E a derivada de uma função polinomial é mais simples, né? Então, quer ver? Eu vou fazer de cabeça aqui, ó, para você ter uma noção. A derivada daquela função ali é quanto? É 3x ao quadrado. Quer ver que essa derivada vai dar 3x ao quadrado? Vou fazer no cantinho aqui usando a propriedade de limite. Ó,
Então vou fazer um cantinho para você ver que vai dar a derivada 3x ao quadrado. Ó, usando a propriedade de limite para encontrar a derivada, vai ficar assim. Então o m, que é o coeficiente angular, é igual à derivada da minha função f de x. E como é que a gente calcula a derivada de uma função com a propriedade do limite? Lembra? É o limite de quem? Ó, de f de x menos f de a dividido por x menos a quando o x tende a a. Então, usando a propriedade do limite, está lá. Ó. Limite, né, para encontrar a derivada aqui lá. Então, eu vou substituir os meus dados aqui, então. Então, o coeficiente angular, né, vai ser igual ao limite da função f de x. Quem que é a função f de x? Ó, x ao cubo, menos f de a ao cubo, dividido por quanto, gente? Dividido por x menos a, quando o nosso x tende a a. Então, primeiro, eu consigo já substituir lá o x por a? Não, né? Porque se você substituir o x por a, vai ficar assim em cima, ó, a ao cubo menos a ao cubo dá zero. Aqui embaixo, a menos a dá zero. E zero por zero não existe, né? É uma indefinição, é uma incongruência. Então, o que está embaçando aqui para mim é esse denominador, né? Eu vou ter que sumir com aquele denominador. Então, como é que eu faço para sumir com aquele denominador? Ó, eu preciso fatorar essa minha equação polinomial que está ali em cima, né? Então, para você fatorar aquela função ali, você pode usar o teorema de Breuer-Ruffini, mas para você usar o teorema de Breuer-Ruffini, você tem que saber pelo menos uma das raízes. Ó, como é x ao cubo menos a ao cubo, eu já sei uma das raízes. Uma das raízes vai ser quanto? A. Porque se você substituir aqui a, não vai ficar assim, ó, a ao cubo menos a ao cubo dá quanto? Dá zero. Então, como eu já sei uma das raízes, eu vou usar aqui o teorema de Breuer-Ruffini. Ó, então, lembra do teorema de Breuer-Ruffini? Essa minha função polinomial aqui, ó, x ao cubo menos a ao cubo, ela está incompleta. Eu vou abrir ela e escrever ela de forma completa. Então, ela pode ser escrita assim, ó, a ao cubo mais 0x quadrado mais 0x menos a ao cubo. Pronto, agora ela ficou completa, tá certo? Então, agora eu vou usar aqui o dispositivo prático de Breuer-Ruffini, ó. Aí eu vou fatorar a minha equação aqui e vou abrir ela em função de uma equação do segundo grau. Então vamos lá, aqui eu coloco uma das raízes. Quanto que é uma das raízes? É o próprio a, então vai ficar aqui a minha primeira raiz, que é a. E aqui na sequência eu coloco os coeficientes da minha função completa, né? Então os coeficientes são como? O primeiro coeficiente aqui, ó, é 1, o segundo coeficiente é 0, o terceiro coeficiente é 0 e o termo independente é menos a ao cubo. Beleza, como eu sei que o meu a aqui é uma raiz, essa aqui vai ser uma razão, né, que vai ter resto zero. Então vamos lá, aplicando o teorema de Breuer-Ruffini, lembra? Abaixa o 1 aqui, ó, então desceu 1. Então vamos lá, 1 vezes a mais 0 é a. Agora vai de novo aqui, ó, a vezes a ao quadrado mais 0 é quanto? A ao quadrado. E por último, ó, a ao quadrado vezes a ao cubo. A ao cubo menos a ao cubo dá quanto? Zero. Pronto, ó. Esse aqui então é o resto, deu zero. E esses elementos que sobraram aqui para mim são os coeficientes de uma equação do segundo grau. Ou seja, seria no caso aqui uma equação do segundo grau assim, ó. O meu coeficiente é 1, então 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, mais a vezes x é ax, mais o quê? Mais a ao quadrado. Então, essa minha função aqui, ó, essa função aqui do terceiro grau, ó, que é x ao cubo menos a ao cubo, eu poderia fatorar ela assim, ó. Então, vamos lá, a primeira raiz é a, então vai ficar assim, ó, x menos a primeira raiz, que é a, vezes a função do segundo grau que sobrou na sequência, que é essa aqui, ó, x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado, dividido aqui embaixo por quanto? Ó, por x menos a. Perceba que aqui, gente, ó, aqui eu já posso cancelar esse x menos a de cima com o x menos a de baixo, né? Deixa eu passar para o lado de cá, ó, vou continuar isso aqui então, ó. Deixa eu só separar aqui para vocês não confundirem, essa parte aqui do teorema de Breuer-Ruffini, ó. Vamos separar aqui, ó, para vocês não confundirem. Então esse aqui é o dispositivo de Breuer-Ruffini. Breuer-Ruffini. Tá bom?
Então, passando para cá, ó, vai ficar assim, o meu coeficiente angular lá, ó, vai ser esse aqui, ó, m é igual a quanto? Ó, o limite. O que sobrou para mim lá? Quando eu cancelei o x menos a de cima com o x menos a de baixo, sobrou esse aqui para mim, ó, x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado com o x tendendo a a. Pronto, agora eu já posso substituir, que não vai dar para mim nenhuma incongruência. Então, substituindo aqui o x por a, vai ficar assim, ó, x ao quadrado vai ficar então a ao quadrado, mais a que multiplica x, a vezes a ao quadrado, mais o que? A ao quadrado. Quanto que vale a ao quadrado, mais a ao quadrado, mais a ao quadrado? Não é 3a ao quadrado? Pronto. Então está aqui a função derivada, ó, 3a ao quadrado ou 3x ao quadrado, né? Pronto, então se a minha função derivada é essa aqui, ó, m é igual à função derivada de x, que é igual a quanto? Ó, 3x ao quadrado, como eu havia previsto lá para vocês, ó. Então vou substituir aqui o x pelo x0, né? Para encontrar o coeficiente angular. Então vai ficar 3 que multiplica 0 ao quadrado. Isso aqui dá quanto? Dá 0. Pronto, então eu já tenho aqui os elementos, o coeficiente angular. Como eu conheço já todos os elementos, eu posso encontrar agora a equação da reta. Então eu vou substituir aqui para encontrar a equação da reta. Vai ficar, ó, y menos o y0. Quanto é que vale o nosso y0? Dá 0. Então y menos 0 é igual o coeficiente angular, ó, m, quanto é que vale o coeficiente angular? 0, que multiplica x menos o x0, que vale quanto? Que vale 0. Então aqui vai dar 0, então eu vou ter essa equação da reta aqui, ó, y igual a 0. Ou seja, é a própria reta y, é a própria função y do plano cartesiano, y igual a 0. Beleza? Tá, professor, vai fazer tudo isso para dar 0? Ué, paciência, né? Deu 0. Então, a equação da reta tangente a essa função cúbica aqui, ó, no ponto 0, 0, é essa aqui, gente, ó, y igual a 0. Tudo bem? Fizemos então a primeira parte, ok? Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é para esse ponto aqui, ó, para o ponto 1 e a imagem de 1, o espelho de 1. Vamos fazer então? Ó, vou colocar aqui agora a resolução para o outro ponto, ó. Ó, resolução. Agora vai fazer um pouco mais rápido, ó, para esse ponto aqui, ó, para o ponto, ó, resolução, para esse para-ordenado aqui, ó, 1 e f de 1, beleza? Vamos lá então? Então primeiro, você tem que encontrar a equação da reta. De novo, qual que é a equação genérica de uma reta lá da geometria analítica? Nessa aqui, ó, y menos y0 é igual a m, que multiplica o quê? Ó, x menos x0. Então vamos lá, gente. Quem que é o meu x0 aqui agora, ó? O x0 é esse ponto aqui, ó, é o ponto 1, beleza, tá aqui, já tem o x0. Agora eu preciso conhecer o y0. Quem que é o y0? É a imagem, ou seja, o f de x0. Então vai ficar, ó, a função f de x é x ao cubo, então vai ficar assim, x0 ao cubo. Então o x0 é 1, então vai ficar 1 elevado ao cubo. Quanto é que vale 1 elevado ao cubo? É 1. Ok, tá aqui, ó, beleza. Agora está faltando o que? O coeficiente angular. Então, quem que é o meu coeficiente angular? Ó, deixa eu colocar no cantinho aqui, ó. Deixa eu separar aqui assim, ó. Esse aqui eu já fiz, ó. O coeficiente angular é a derivada da minha função. Quanto que vale a derivada da função? Você fez na equação anterior, ó, a derivada da função nessa aqui, ó. Não é 3x ao quadrado? Então, vai ficar assim, ó. Você vai substituir aqui o x por x0. O meu x0 é 1, então vai ficar assim, ó, 3 que multiplica 1 ao quadrado. Então, quanto vai valer o coeficiente angular aqui? Ó? 3 vezes 1, 3. Pronto, ó. Esse aqui é o coeficiente angular. Como você já conhece todos os elementos, basta você vir aqui então e substituir na equação da reta. Ó. Então, substituindo aqui vai ficar assim, ó, y menos o y0. Quanto é que vale o y0? Vale 1, que é igual ao m, que é o coeficiente angular. Está aqui o coeficiente angular, ó, 3. Que multiplica o x menos o x0. Quanto é que vale o x0? Aqui, ó, 1. Pronto, vai ficar assim, ó, y menos 1 é igual, ó, aplicando a distributiva, ó, 3 vezes x, 3x, certo? 3 que multiplica menos 1 é menos 3. Vai ficar assim, ó, y é igual a quanto? 3x. O menos 1 passa para lá mais 1. Menos 3 mais 1, menos 2. Ok? Pronto, tá aqui, ó. Essa é a função
da reta tangente à função f de x no ponto o quê? 1 e menos 1. Ok, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma questão para a gente fazer aqui na sequência que estava preparada. Tem mais uma só. Tem mais uma. Vamos fazer mais uma? Então, mais uma vez, ó, pause o vídeo, tenta resolver, depois você continua. Vamos fazer então, questão número 3 agora. Vamos lá, ó, questão 3. Vamos lá, gente. Terceira e última questão aqui da aula, ó. Seja f definida de R em R a função dada por f de x igual a seno de x. Então, a minha função está lá definida, ó, f de x igual a seno de x. Aí vem a pergunta, ó, determine a equação da reta tangente ao gráfico daquela função, né, a reta que é tangente a esse gráfico aqui, ó, nesses pontos aqui, ó, π sobre 4 e a imagem dele. Vamos lá então, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Resolução. Vamos lá? Então, de novo, gente, qual é a expressão da obtenção de uma reta que nós herdamos lá da geometria analítica? Nessa aqui, ó. Pronto, ó, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Ioiô, michiossô, né? Então, vamos lá então, ó. Eu preciso das informações. Quem que é, no caso aqui, o meu x0? Aqui o x0, gente, ó. O x0 tá aqui, ó. É π sobre 4. Beleza. Que é o ponto, né, que foi dado. Tá aqui o x0. Agora eu preciso do meu y0. Quem que é o y0? Ó, o y0 é a imagem do meu f de x, né? Então vai ser o f de x0. O f de x é o seguinte, a função ali no caso é o seno. Então vai ficar para mim o quê? O seno de x0. Então, o seno de x0, quem que é o x0? O x0 é quanto? π sobre 4. Pronto, então eu vou ter aqui que o meu y0 é igual. Quanto que vale, gente, o seno de π sobre 4? π sobre 4 é quanto? É 45, né? Seno de 45 vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Beleza. Então eu já tenho aqui o x0 e eu já tenho aqui o y0. Tá faltando o que para mim? O m, que é o coeficiente angular. Então, deixa eu colocar no cantinho aqui, ó. Quem que é esse coeficiente angular? Lembra, o coeficiente angular da reta tangente vai ser a derivada da minha função f de x no ponto em questão, né? A derivada do seno, quem que é a derivada do seno? É o cosseno. Então, você vai calcular aqui o cosseno de x0, ou seja, o cosseno de π sobre 4. Pronto, então o coeficiente angular aqui vai ser o cosseno de 45. Quanto que vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Pronto, ó. Já conheço todos os elementos para encontrar a equação da reta. Vamos então aqui encontrar a equação da reta. Então vai ficar para mim isso aqui, ó. Y menos o y0. Gente, quanto é que vale o y0? Ó, y0 é raiz de 2 sobre 2, que é igual o m, que é o coeficiente angular. Quanto que vale o coeficiente angular? Ó, raiz de 2 sobre 2. Que multiplica x, que multiplica o x, menos o x0. Quanto que vale o nosso x0 aqui, ó? O x0 vale π sobre 4. Então, menos o quê? π sobre 4. De novo, eu não vou deixar a equação da reta escrita na forma reduzida, porque eu tenho aqui alguns números quebrados, que são, na verdade, números irracionais, né? O raiz de 2, o π. Então, vou deixar assim, tá? Vou deixar assim também, ok? Pronto, ó, essa aqui é a equação da reta tangente à função seno de x nesse ponto aqui. Ó. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Mais uma vez fica a dica, ao assistir às aulas, pause o vídeo, tenta fazer a resolução da questão, depois segue com a aula, ver se deu certo. Um abraço, valeu, até a próxima.